Olá pessoal, tudo bem? Mais uma paisagem aí para vocês. Uma casinha, nós vamos pintar o céu, tal. Tem essa casinha com a torre e ela é cheia de arranjos aqui de plantas mesmo, né? Então tem uma planta aqui sobre a torre, um riozinho aqui do lado, vegetação, o piso, caminho, aqui tem umas escadas, um caminho. Então eu acho que vai ser bem legal, não é tão difícil, é mais rápido que o projeto anterior. Separei essas cores aqui, ó, clareador, azul bebê, azul hortênsia e azul caribe, tá? O meu glitter já está misturado com o glitter de poliéster, esse aqui, né? O glitter de poliéster. Eu já coloquei dentro do meu potão aqui. Coloquei 2 colheres mais ou menos de café desse glitter de poliéster aqui dentro e mexi com o cabo do pincel, tá? Para esse tanto aqui. Se você for usar no potinho pequenininho assim, aí você põe só uma ponta de glitter, só metade, né? Só para dar um efeito brilhante no nosso fundo. Então vamos lá. Então o glitter já está misturadinho, pincel pituá, nós vamos fazer um esfumaçado com o glitter. Vocês devem estar pensando, ué, a professora antes usava junto o glitter cristal, não é isso? Vocês que me acompanham há mais tempo. Pois é, com as minhas experiências eu fui testando e cheguei à conclusão que o glitter em pó misturado no clareador direto, sem o glitter cristal, o efeito é o mesmo, fica brilhante do mesmo jeito e não sai após a lavagem, porque eu testei, esfumacei aqui, tal, né, direto. Depois de 24 horas eu lavei o tecido e não saiu, gente. Então não há necessidade de colocar o glitter tinta, glitter cristal tinta. Só o clareador com o glitter de poliéster é suficiente, tá? Então isso foi testado e eu estou falando assim com segurança para vocês. Então vamos lá, já tá tudo explicadinho. Aqui a gente vai fazer um esfumaçado do céu. Temos tons diferentes de azul aqui que vai ficar bem bonito. Vou pegar um pincel pituá maior. Vai esfumaçando e alternando com o azul hortênsia. Então um pouco de cada um e na parte mais baixa o azul caribe, sempre esfumaçando com a misturinha aí. E depois vai entrar o branco para formar umas nuvens. Aqui também transparente. Vamos pegar um branco. E já deixar umas nuvens.
E vai misturando, ó, novamente o azul hortênsia. O clareador. E eu vou fazer isso, gente, em todo o céu, todo aqui em volta, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, sempre com o clareador para facilitar aí a tinta ficar mais fina e penetrar melhor na fibra do tecido. Aí vai com a tinta, umedeceu com o clareador. Aí vai com a tinta com movimento circular. Um pouquinho de branco. Então, o que eu fiz aqui, nós vamos fazer em toda a extensão do céu, tá, gente? Vamos lá? Temos um bom trabalho aí. E sempre alternando as cores, os azuis aí, para ficar bem bonito o céu. Tudo azul e brilhando. Olha que legal. Parecem umas estrelinhas, né? Fica aparecendo. E aproveitei que eu estava com aquelas 3 cores, né? Caribe, azul hortênsia e azul bebê, e passei no rio. E agora é só um pouquinho de branco para fazer o movimento. É que tá muito úmido, não tá pegando agora, tá? Mas é só um branquinho. Para imitar o movimento da água. Bom, vamos lá então. Próximo passo é pintar o que está por trás aqui da casinha, as árvores. Separei verde oliva e verde pântano. Então nós vamos preencher com verde oliva. Pode ser um pincel maior, pincel número 8. Essas aqui, ó. Essas da frente também. Todas elas. E aqui, ó. Toda essa plantação aqui. Essa árvore que subiu na torre. Tudo com verde oliva. E aqui atrás, a gente pode fazer essa aqui com verde oliva. E essas aqui com uma outra cor que nós já vamos separar. Então vamos primeiro com o verde oliva e sombra de verde pântano. Deixa mais escurinha por trás das pedras, né? Olha lá. Movimento circular. E sempre separando uma árvore da outra com o verde pântano. Fica mais escurinha, né? E aí sobe com verde oliva. Sempre assim. Por trás, ó, verde pântano, para separar uma da outra. Então eu vou fazer isso, gente, em
todas as árvores verdes, com verde oliva e sombra de verde pântano. Não só essas aqui que nós já estamos fazendo, como todas essas que eu marquei aqui, pode preencher também aqui atrás, ó. Podemos passar verde oliva com sombra de verde pântano. Já já eu mostro para vocês como que ficou, tá bom? Olha só como ficou, gente. Tudo que é verde eu passei verde, tá? Verde oliva com verde pântano. E decidi deixar essas aqui, ó, essas árvores com flamingo, sombra de púrpura. Pra não ficar tudo verde, né? Fica triste a paisagem, tudo verde. Tem que ter uma florzinha aí, um rosa, um flamingo, um laranja. Uma árvore colorida, alegre, né? Então aqui, tudo flamingo com sombra de púrpura. E essa sombra sempre vem por trás. Como nós fizemos a vegetação verde aqui, com sombra de pântano, aqui então vai ser flamingo com sombra de púrpura, aqui por trás, ó. Aí já separa uma árvore da outra. Aqui também por trás do telhado. E essas duas aqui, do mesmo jeito. Por trás, púrpura, né? Por trás aqui, púrpura, por trás do telhado. E completa a diferença com o flamingo. Aí eu já vou separar as tintas da casinha. Deixar o fundo todo fechadinho, todo com tinta, tudo direitinho para depois voltar só com acabamento. É assim que eu trabalho com paisagem, como eu já falei para vocês. Vamos fechar todo o fundo, né, da casinha, aqui da vegetação, aqui embaixo, escada, caminho, pedras, tudo fechado. E depois voltamos fazendo os acabamentos. Então eu vou separar as tintas da casinha. Ah, gente, ó, se vocês não tiverem o flamingo, pode ser o coral. Ele é bem idêntico quase, olha. Muito bonito o coral, tá? Flamingo ou coral. Vamos lá, vamos começar pela parede. Separei aqui o telha, para a gente poder fazer as paredinhas aqui, ó. Chaminé e a torre também. Por que que eu vou usar essa cor? Porque eu vou trabalhar sobre a parede com um tijolo, um stencil de tijolinho. Então vai destacar bem essa cor mais escura por baixo e o stencil por cima com amarelo pele. Na minha imaginação, eu imagino assim, né? Que vai ficar legal. O que vocês acham? Então vamos lá. Vamos seguir a imaginação aqui. Eu vou cobrir tudo com telha, toda a parede.
E depois com stencil nós vamos fazer os tijolinhos. Então essa parede e toda a parede da torre. Desvia a janelinha, claro, né? E também o telhado. O telhado eu separei essas duas cores, azul marinho e azul caribe, pra gente pintar aqui. Porque depois nós vamos fazer aqui no telhado com stencil de telhas também, né? Que é stencil de parede, stencil de telha. Então uma cor mais escura por baixo fica super bom, porque aí vem um azul caribe por cima com stencil, aí vai dar aquele destaque. Então vamos lá, gente? Vamos pintar tudo. Portinha também, aqui a janela com azul caribe, azul marinho. Aqui nos vidros, não, nos vidros nós vamos passar amarelo limão, como se a luz estivesse acesa, ou pode até deixar bem escuro se quiser, com as luzes apagadas, mas o meu vai ser amarelinho, fica mais bonitinho, né? Tá? Então vamos lá? Pintar tudo, gente? Ânimo aí, que eu tô animada. Eu amo pintar paisagem, eu sempre falo para vocês isso, eu acho muito interessante. Talvez porque eu pinto óleo, então a paisagem remete muito à pintura a óleo sobre tela, né? Então fica dá saudades, porque faz tempo que eu não pinto óleo sobre tela. Não dá tempo, né, gente? Quando você se dedica a uma técnica, a uma arte, muito difícil você se dividir, né? Eu amo também a pintura em tecido. Pronto, gente, casinha fechada. As cores já estão secando aí. Enquanto isso, vamos para esse gramado, para a vegetação. Aí eu separei verde pinheiro e verde folha. Então nós vamos fazer meio que alternados, as cores alternadas. Um pouco de cada cor. Vamos manchando. Aí já entra com verde folha. Porque depois, quando a gente for fazer as batidinhas, essas diferenças fazem a diferença. Verdade, fazem a diferença. Fica muito mais bonito. Então, um pouco de cada. Um pouco do verde pinheiro. Tô com o pincel número 12. E um pouco do verde folha. E uma cor se mistura na outra. Então, tanto deste lado, como nós estamos fazendo, como também desse ladinho aqui, ó. Também é vegetação. E aqui tem uns arbustos deste lado, que eu acho que eu vou fazer conforme nós fizemos aqui em cima. Verde oliva com pântano, separando, né? Para depois fazer as batidinhas com verde pistache. Eu acho que vai ficar bom. Bom, deixa eu seguir aqui. Eu fico olhando tudo ao mesmo tempo. Quero mostrar tudo para vocês. Mas vocês estão entendendo, né? Estão me seguindo aí? Entendendo o raciocínio de como fechar esse fundo. Não tô passando clareador, nada, é direto a tinta direto no tecido. Para isso, claro que sua tinta tem que estar num ponto bom. Se tiver meia durinha,
dilui com a misturinha de aquarela silk e diluente têxtil, que fica muito bom. Aqui, gente, ó, esse espaço aqui são pedras, tá? Vegetação aqui por trás. Então vamos lá fechar tudo, pintar tudo, deixar tudo fechadinho, para depois receber os acabamentos, né? Então, as escadas nós vamos pintar com rústico a parte escura e amarelo pele os degraus. Aí segue o caminho aqui com amarelo pele e sombra com rústico. E as pedras nós vamos pintar do mesmo jeito, com amarelo pele e rústico. Rústico a base delas, olha. São diversas pedrinhas aqui. E amarelo pele a parte de cima. Claro que isso é fundo, né, gente? Já já vamos fazer o acabamento. E essas outras pedras aqui, olha, tem mais pedras. Mesma coisa. Rústico. E amarelo pele a parte de cima. Tá certo? Então vamos lá fechar o fundo, inclusive aqui, ó, não esquecer a sombra.
Eu tenho esse stencil aqui, gente, de tijolinho. Eu acho que vai ficar bonitinho aqui. Então, com amarelo pele, pincel pituá, nós vamos esfumaçar sobre o stencil. Vai com cuidado, pouca tinta. Vamos só espionar como é que tá ficando. Olha lá que legal. Então, sempre que você pega a tinta, tira o excesso no paninho. E vai esfumaçando. Desce para fazer essa parte aqui de baixo. Primeiro eu tenho que fazer os tijolinhos, por quê? Porque as árvores, elas estão por cima. Então a gente tem que fazer sempre o que está por baixo primeiro. E aqui também, em toda essa torre aqui, vamos fazer. Vou começar por aqui. E eu tenho o stencil aqui do telhado. Então vamos fazer, encaixa direitinho. Com azul celeste, vamos esfumaçar. Pouquinha tinta, gente, bem pouca tinta mesmo. Se sentiu que acabou, pega mais, tira o excesso no paninho do seu lado. E continua a esfumaçar. Vamos ver se está ficando bom? Olha que tá assim. Então vamos até o fim. Pronto, é isso aí. Porque agora já dá para começar a trabalhar as árvores, né? Vamos separar as tintas. E agora com o pincel pata de vaca e o verde oliva, pega a tinta sempre por cima das... E aqui nós vamos bater, formando as copas das árvores, os galhos, para não deixar redonda. Isso em todas as árvores, gente, aqui, ó. Por cima do tijolinho, porque no acabamento final nós vamos iluminar os galhos com o verde pistache. Então primeiro nós temos que formar as copas, os galhos, a árvore, formando assim as árvores, né? Aqui em cima também, ó.
Onde tem o verde oliva, nós temos que fazer esse trabalho aqui. Temos mais para cá, da mesma forma, saindo fora um pouquinho, deixando ela mais arrepiadinha, né? Essa ainda é a primeira demão do acabamento. Ainda falta o verde pistache. Desse lado aqui também podemos fazer. E também sobre o verde pinheiro, nós vamos fazer umas batidinhas, tá? Não é em tudo o gramado, é só em algumas partes onde está mais escuro, aí a gente vem batendo, formando assim a grama, né, a vegetação. Não é acabamento, porque nós temos que fazer as pedras primeiro, deixar as pedras arrumadinhas, porque vem sobre as pedras uns matinhos, né, um gramadinho aí. Então, primeiro nós vamos arrumar as pedras. Para depois fazer as batidas definitivas. Olha lá, já tá começando a mudar a carinha da nossa paisagem aí, não tá? Tá mudando. Começando a incrementar. É o acabamento, né? Todo acabamento já muda. Aqui eu vou arrumar as pedras já já. Bom, feito isso, você aguarda um pouquinho a secagem e vem com verde pistache, formando assim os galhos definitivos, dando a luz. Então, verde pistache, só em cima do pincel. E vamos dar as batidinhas aqui. Deixa sempre uns espacinhos assim para mostrar o fundo da árvore mais escuro, né?
Aí que depois nós vamos fazer os galhos, tá? Com rústico. Bom, e aqui a mesma coisa, nós temos que ir fazendo essa vegetação aqui com batidinhas. Ainda com verde pistache, porque o fundo aqui é verde oliva, certo? Até lá em cima. Depois eu vou dar outra demão com a misturinha de verde pistache e branco para destacar algumas copas aqui, né? De cada batida minha aqui por cima, nós já vamos já. Depois que terminar tudo de bater todas as árvores, aí nós vamos iluminar com a misturinha do verde pistache e branco. Aqui também, ó, essas árvores. E eu vou fazer isso em todas as árvores, tá? E a mesma batidinha nós vamos fazer nessa árvore flamingo. Leva a tinta só e por cima das cerdas do pincel. Vamos deixar ela secar para depois fazermos as luzes. Olha como fica diferente, né? Fica bem crespinha. As pedras e o caminho é só realçar mais a luz com amarelo pele. Não precisa ficar certinha, tá? E o caminho também, ó. Vem aqui no centro dele, realça mais ainda, um pouquinho de branco e amarelo pele juntos. Só umas manchinhas, tá? E agora sim, nós vamos para a terceira demão, dando umas batidinhas com a misturinha de verde pistache e branco. Deixa eu arrumar meu pincel que tá sujo e colocar a tinta aqui pra gente fazer. Antes, gente, vamos arrumar as janelinhas, né? Já ia deixando aqui e falta a sombra com laranja. Tô com o pincel número 2. Esfumaça só de um ladinho.
amarelo limão. O farol aqui em cima, se você quiser, pode colocar um amarelinho aqui, viu? Como se a luz tivesse uma luzinha acesa. Só um esfumaçadinho. E com um pincel zelinho. E o azul marinho, não, rústico. O rústico fica melhor. Poderia ser o azul marinho para fazer as janelinhas. Então, rústico. Um pouquinho de branco. No cantinho. A luz. E aí, com o rústico e o pincel zerinho, nós vamos contornar essas janelinhas aqui. Tá? Com pincel zerinho eu fiz as grades com rústico, tá? E fiz uma misturinha do verde pistache e branco aqui para iluminar alguns galhos aqui, algumas copas das árvores. Não é em tudo, só em alguns. Alguns já fica mais alegre, né? É importante a luz sempre. Aqui embaixo também, ó, em algumas partes. Trazendo assim mais luzes e mais alegria, vida no trabalho. Eu tenho um stencil aqui, gente. Tava pensando se eu tô pensando ainda, se eu coloco, se eu não coloco. É uma cerquinha. Pensei em colocar aqui com azul Caribe, para combinar com as portas, tal. O que vocês acham, hein? Vamos ver como é que vai ficar. Tô imaginando aqui que vai ficar legal. Vamos ver. Pincel Pituá, azul Caribe, uma isca de branco.
Tira bem o excesso, né? Vamos ver. Acho que vai ficar bom. Pronto. Acho que ficou legal, né? E seguindo aqui as batidinhas, vou lavar o pincel, a misturinha de flamingo com branco. Ah, falta aqui em cima, hein, gente? Deixa eu terminar aqui. As luzes também, ó. Pronto, agora sim. Vamos fazer uma misturinha do flamingo com branco. Com essa misturinha, vamos trazer um pouquinho de luzes para essa árvore também. Uma fumacinha saindo da chaminé. Pronto. E tem esse outro gramado aqui, ó, que nós vamos fazer com verde folha. E depois, talvez, um verde kiwi, né? Vamos ver como é que vai ficar. Acima do verde pinheiro, onde tem o verde pinheiro, por exemplo, aqui, né? Então, do ladinho, em cima, você pode bater. São as luzes. Aí a vegetação pode vir também por cima um pouco das pedras. Olha lá. Do outro lado também, ó.
Dá umas batidinhas sobre o caminho, ó. Um gramadinho. Eu acho que não há necessidade do verde kiwi não, só o verde folha já deu uma claridade aqui, já ficou bom. Mas se você quiser mais clarinho, as batidinhas mais claras, pode colocar o verde kiwi. E a água, gente, esse lado aqui, para ela não ficar tão clarinha, tão branquinha, que tá um pouquinho de azul marinho, só para dar uma tonalidade mais forte nos cantinhos. Aqui assim, ó. E dá uma puxadinha de leve. Agora que tá tudo sequinho, dá pra fazer isso, né? Senão ia borrar tudo. E mais um branquinho. E já tá prontinho. Eu vou terminar aqui do meu lado direito, essa vegetação aqui, e já mostro para vocês o trabalho concluído. Pronto, gente, trabalho finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha o barrado combinando tudo direitinho na tonalidade azul, fica um show, né, gente? Então nós vamos agora para o último vídeo de paisagem. Até mais, beijinhos, tchau, tchau!